Bom, vamos lá. Eu passei dias procurando uma fórmula mirabolante para chamar a sua atenção nos primeiros 3 segundos, para fazer você ficar aqui nesse vídeo. Mas eu espero que o Espírito Santo, eu espero que Deus faça quem de fato tenha que escutar essa mensagem ficar por aqui. Eu queria levar vocês, eu queria te conduzir a uma reflexão profunda sobre quem é você. Quem de fato é você nesse mundo? Eu por muito tempo fiquei refletindo sobre essa pergunta e sempre que eu ia responder por muito tempo, por muitos anos, eu escrevia, inclusive num papel, a minha formação acadêmica, né, minha graduação, colocava lá os cursos que eu fiz, colocava as pós-graduações, as especializações que eu fiz, mas isso não me preenchia por dentro. Isso me deixava um vazio, porque sempre que eu ia escrever, eu tenho tal curso, eu tenho tal especialização, eu tenho experiência com tal coisa. Você sente que eu tenho, que não é eu sou? Então isso não me preenchia. Então não sei se você está nesse mesmo pensamento que eu já tive. E por ter passado por isso, eu queria te conduzir a uma reflexão onde nós vamos entender quem realmente nós somos, dentro daquilo que nós queremos construir, dentro do que está dentro do nosso coração, dentro da nossa essência, dentro daquilo que Deus nos criou para ser. Porque eu acredito que Ele não nos criou simplesmente para existir, simplesmente para ficar aqui na Terra só preenchendo o espaço e nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Não, eu não acredito que Deus tenha me criado só para isso. Ele tem um plano maior para a minha vida. Se ele não tivesse, ele não teria dado Jesus por mim e por você. Então, vamos lá. Então, com base na palavra de Deus, ele nos diz que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, quem é Deus? Para você, quem é Deus? Para mim, Deus é amor, Deus é longanimidade, Deus é paciência, Deus é a sua graça estendida sobre nós. Deus é onisciente, onipotente, onisciente. Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Então, eu não sou Deus, mas eu fui criada à sua imagem e semelhança. E Jesus nos diz que nós viemos aqui para provar o melhor dessa terra. Então, se eu parto do princípio que eu sou imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança do meu Criador, que Ele é tudo isso que a gente já falou, Ele é perfeito e eu sou a sua imagem e semelhança. E na palavra, Jesus nos diz que nós viemos para viver, para experimentar o melhor dessa terra, então entendo que eu não preciso me contentar com pouco. Eu preciso ter contentamento, que isso a gente também encontra na palavra. Precisamos ter contentamento. Porque a gente também não pode viver no mundo onde nada é suficiente para a gente. Mas se a gente for comparar isso com um copo de água, eu vou comparar até com a xícara. Estou com a xícara aqui, eu estava tomando café. Então, se a minha vida, ela é essa xícara, e ela está com muito pouco, então eu preciso de um pouco mais de conteúdo dentro dessa xícara. Agora, se falta muito pouco para encher ela por completo, eu não preciso ficar procurando só esse finalzinho aqui incessantemente. Eu preciso ter contentamento. Eu preciso entender que Deus tem para mim o melhor dessa terra, mas que o dinheiro não pode mandar em mim, que o dinheiro não pode ser o meu Senhor. O meu Senhor é aquele que fez os céus e a terra. Então, dentro desse pensamento, a gente precisa entender um princípio que se chama o princípio de Pareto, o princípio 80-20.
Se você não conhece, seria bom você dar uma pesquisada com mais calma, mas rapidamente eu vou te explicar. Ele diz que 80% das coisas que acontecem, das causas, elas provêm de 20% das ações. E os outros 20% que falta provém de 80% das ações. Ou seja, com 20% de ações eu tenho 80% de resultado. Então, se eu focar só nesses 20% de ações que eu preciso ter, eu já vou conseguir ter os meus 80% de resultado que eu preciso. Então, você precisa buscar na sua vida, verificar o que é aquilo, o que são aqueles 20% de ações, o que são aqueles 20% de coisas que você preenche a sua vida, que te dão 80% de resultado. E esses 80% é aquilo que vai te preencher. Aqueles 20% do finalzinho, só esses 20% aqui, isso não é essencial. E nem todo mundo vai conseguir encher o copo por completo. Na verdade, eu arrisco até dizer que ninguém vai conseguir, porque só atingiremos a estatura do varão perfeito quando chegarmos ao céu. Então, aqui nessa terra ninguém vai conseguir. Por isso a gente vê essa luta incessante de grandes empresários, de grandes influenciadores que vivem um grande engano, numa grande luta por obter coisas sem valor, vivem um vazio, vivem frustrados, vivem estressados, não têm propósito. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que realmente é completa, realmente é plena. E na maioria das vezes, quando a gente olha que a gente conhece as pessoas hoje em dia, só pelas redes sociais, né? Quando a gente vê, as pessoas não nos mostram os seus bastidores, elas só mostram o palco. Você mostra o seu carro novo, mas não mostra quando o pneu fura e você precisa ir atrás de um borracheiro ou ligar para o seguro e fica num perrengue em algum lugar, mesmo que seja no carro novo. Geralmente a gente não mostra esse tipo de coisa. Então, vivemos uma sociedade onde a gente só vê o palco das pessoas e ficamos comparando com as nossas próprias vidas, onde você está se vendo ali, lavando uma louça, organizando uma casa, fazendo alguma coisa que não é tão prazerosa de se mostrar nas redes sociais. Então, voltando para a questão de quem é você, você foi feita à imagem e semelhança do Criador. Então não se compare com o que você vê nas redes sociais, porque isso não é real. Isso é apenas uma imagem criada do que há de mais bonito na vida daquela pessoa para mostrar para você, mas aquilo ali não é real. Aquilo ali é 1% do que acontece. Vidas reais, elas têm, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Deus não nos garantiu, né? Jesus na palavra ele não nos garantiu que teríamos uma vida só de coisas bonitas e de coisas legais para se viver. Não. Ele disse que nós iríamos usufruir do melhor dessa terra, mas ele disse também: tenham bom ânimo, porque vocês terão aflições no mundo. Então, nesse mundo de mídias sociais, onde a gente passa o dia inteiro sendo bombardeados por coisas que nos fazem nos comparar com outras pessoas, onde a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Então, nesse mundo de redes sociais, onde ninguém sabe mais quem é ninguém, não se preocupa com o que você está vendo nas redes sociais, com a vida do outro, com a vida do influenciador, muito menos. Porque a vida dele é fora da curva, é uma outra realidade. É uma pessoa que dispõe de muito mais recurso financeiro. Então, geralmente é uma coisa que não dá para comparar com a maioria das pessoas. Então, eu queria te convidar a você fazer uma reflexão. E isso tem que ser depois que o vídeo terminar. Então, diante de tudo que eu falei, sozinha, talvez com café, talvez com chá,
Senta, reflete, faz uma oração. E para você descobrir quem realmente você é, eu acho que você precisa descobrir qual é o teu propósito de vida. E propósito de vida não é uma coisa mirabolante, tá? Às vezes é só cuidar da família e dos filhos. Cada pessoa tem o seu propósito, aquilo que Deus lhe trouxe para cuidar. Então, às vezes o teu maior ministério vai ser dentro da tua casa. Às vezes o teu propósito vai ser trazer informação, trazer reflexões para as pessoas nas redes sociais. E eu quero te dizer que o que Deus colocou no teu coração, vai em frente. Vai em frente porque Ele vai encontrar, aliás, você vai encontrar, né? Formas de fazer isso dar certo. E você vai encontrar porque Ele vai colocar no teu caminho. Da mesma forma, se isso não for da vontade dEle, Ele vai te livrar. Ele vai fechar as portas. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia. E para fechar aqui esse pensamento, eu queria te trazer sobre a parábola dos talentos. É uma parte da Bíblia que é muito falada, e Jesus ele conta, vou falar rapidamente da minha forma, né? Ele conta essa parábola no meio de uma pregação, onde ele diz que um patrão ele ia viajar e chamou 3 funcionários, 3 servos, e deu para cada um uma quantidade de dinheiro. Então e esse dinheiro se chama talento. Então ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro. E disse a eles que voltaria com um tempo, ele voltaria de viagem e queria tudo em ordem. Então, aquele que recebeu 5 negociou com aquele dinheiro. Quando o seu senhor chegou, quando o seu patrão chegou, ele entregou 10. E o patrão respondeu: servo bom e fiel. Você foi diligente aqui, conseguiu multiplicar o dinheiro muito bem. Veio o segundo, que tinha recebido 3. Tá aqui, meu senhor, consegui multiplicar também, consegui dobrar o dinheiro, aqui tem 6 moedas. E aí o patrão, né, disse: muito bem, servo bom e fiel, venha para cá. Quando chegou o terceiro, que só tinha recebido uma única moeda, um único talento, ele disse: Senhor, está aqui o seu talento, aquela mesma moeda que o Senhor me entregou quando ia viajar. E eu fiquei com medo, fiquei com muito medo, porque eu podia negociar com esse dinheiro ou fazer qualquer coisa e perder tudo. Eu fiquei morrendo de medo. Eu cavei um buraco, enterrei o dinheiro e está aqui. Desenterrei, agora que você chegou, está aqui na sua mão. E o patrão disse: servo mau e infiel. Por que você não colocou meu dinheiro pelo menos no banco para que rendesse juros? Fica ali, me dê essa moeda. Vá ali, o que tinha 5 e que agora tem 10. Entrega a sua para ele. Porque daquele que tem pouco e não fez nada com isso, até esse pouco dele vai ser tirado e vai ser dado para quem tem mais. Então, reflita diante dessa parábola, e eu vou usar a palavra talento. Quais são os teus talentos que Deus te deu e que são indícios, talentos. Os talentos que nós temos são indício do nosso propósito de vida. Quais são os talentos que você tem e que você está enterrando por medo? Eu queria que você refletisse sobre isso, porque eu entendo que a nossa essência, que quem nós somos, está no nosso propósito de vida. E a gente não consegue chegar no propósito de vida só refletindo, só pensando e esperando que ele caia no céu. Não. Ele não cai do céu. A gente só consegue chegar no propósito de vida, e se eu lhe digo com toda certeza, é agindo. A gente tem uma noção geral do que é o nosso propósito de vida, mas nós só vamos conseguir
entender qual é o propósito de vida quando a gente dá o primeiro passo. E aí? Quem é você? Me responda aqui nos comentários se esse conteúdo te ajudou. Se quiser dizer para mim quem é você, eu vou ficar muito feliz em ler. E agradeço pela sua companhia aqui. Foi um prazer ter você por aqui, a gente poder bater esse papo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me siga e fica por aqui que a gente vai ter muito mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.